colocar em pé, vamos abrir a palavra do Senhor. Um bom dia a todos. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos abrir uma palavra para nós iniciar o nosso culto de comunhão. Lá no livro do Evangelho de João, no capítulo 3. Do versículo 1 ao 17. João capítulo 3, do versículo 1 até o 17, né? Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e fazer um oralheiro aí. Bem alto aí, vamos estremecer as trevas. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado, fecha teus olhos. Nós vamos aqui orar ao Senhor, né? Vai limpando o coração, vai preparando, né, tua alma, teu espírito, para ter esse momento de comunhão com o Senhor. O grupo lá de Itajubá vai fazer aqui a oração e o louvor. O pessoal que vai acompanhar aqui.
Aproveita esse momento, assim, irmãos, de abrir as portas da alma para receber aquele que pode mudar a nossa concepção de vida, né? Vai orando, vai pedindo para Deus misericórdia. Continuar com nossos olhos fechados, amém? Agradecer ao Senhor por mais um dia. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais um dia, por mais um culto, que o Senhor possa estar presente hoje em nossos corações, que o Senhor possa abençoar os louvores, que o Senhor possa abençoar os versículos que foram recitados, que o Senhor possa abençoar os testemunhos, Pai, que possa nos tocar, Senhor, que tudo que for falado hoje não seja apenas para conhecimento, mas sim para praticarmos Sua palavra, viver Sua palavra, Pai. Em Tiago diz para não sermos apenas ouvintes, mas sim praticantes da Sua palavra, Senhor. Obrigado por tudo, que o Senhor possa entrar e enviar esse Espírito Santo, Pai, aqui hoje nesse tempo, Senhor. Obrigado, que o Senhor possa realizar cura interior, Pai. Toda a família que está aqui hoje, Senhor, estamos todos aqui diante de Ti, submisso à Sua autoridade, Senhor. O Senhor enviou o Seu Filho, crucificou para nos salvar, Senhor. Nos perdoa, Pai. Perdoa todos os nossos pecados, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Nos capacita, nos dê sabedoria, Pai, nos dê luz. Obrigado, Senhor, que possamos gerar e cuidar. Obrigado por tudo, Senhor. Fique conosco hoje, Pai. Estamos todos aqui presentes. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bom dia a todos, em nome de Jesus. O nome desse cântico é Caminho da Vida. Que nós, em nome de Jesus, que Deus venha limpar o nosso coração para louvar Ele, né? Que a gente não sabe louvar, mas é o Espírito que louva. Então, o nosso Redentor vive, graças a Deus por isso. Vamos louvar juntos. Meu Redentor vive, ó majestoso Cristo, Tu és o Rei da glória. Redentor vive,
louvar e em lugares tranquilos contigo morar. Irmãos, o próximo cântico é Amor é Negar-se. Nós precisamos morrer por Cristo para frutificar, amém? No teu coração, ofertar ao Senhor, dizimar e ofertar, amém? O resgatador quer pureza, amém? Banha-te, unge-te, põe os teus melhores vestidos. Banha-te, unge-te, põe os teus melhores
Podemos sentar, irmãos. Um bom dia aí para aqueles que chegaram depois, né? Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. O pessoal também que assiste e acompanha, né, o nosso culto pela plataforma lá, Pão de Judá. Bom dia também. E quero abrir uma palavra com os irmãos aqui. Mateus capítulo 4. E depois nós temos aqui um regar, né, que vai ser a Marislene, vai compartilhar um pouco sobre uma literatura. E nós estamos aí com a visita da nossa irmã Mariluz, isso? Levanta aí, Mariluz, para os irmãos todos conhecerem, hein? Nossa irmã lá do Rio de Janeiro. Uma salva de palmas para Jesus aí, né? A irmã passou em frente, acho que foi a Natália, né? Conversou com ela, já convidou. E ela não perdeu tempo. Vamos entrar na casa do Senhor, né? Isso aí a gente tem que ter esse entendimento no nosso coração, né? Vai haver momentos que você não vai estar aqui na cidade de Cachoeira, de Ouro Preto, né? E você precisa se reunir com o povo de Deus, né? Que é o melhor lugar que a gente tem para estar, né? Junto com o povo de Deus. Mas vamos abrir aqui Mateus capítulo 4 e depois a gente vai passar aqui para a Marislene aqui para compartilhar. Mateus capítulo 4, irmãos, nós vamos ler aqui do versículo 16 e o versículo 17. Vamos ler juntos. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Bom dia, irmãos. Vou falar aqui um pouco, né, do livro Seja Próspero, capítulo 7. Meio nervosa. Toda vez, né, isso não muda. Então, ali ele já começou, vou ler aqui, porque eu sou meio esquecido. Então, para não ficar meio perdido aqui. Então, ali ele começou falando, né, que Deus quer que o povo dele... Não, na verdade fala assim, que Deus está falando, né, que o povo dele está sendo destruído, né, por falta do conhecimento. Não devemos esquecer das leis do Senhor, pois se alguém rejeitá-lo, eu também irei rejeitar. Na Bíblia tem vários versículos que fala de fé, fala de salvação, tem vários ali, né, fala sobre isso. E ele falou ali que tem 2085 versículos que fala de dinheiro. Isso significa que Deus tem a preocupação com as finanças, né? Ali ele fala, né, que a gente não devemos amar o dinheiro. Isso para mim me pegou muito, sabe? Porque antigamente, né? Nossa, para mim, eu era fissurada no dinheiro. Tipo assim, quanto mais trabalhava, mais eu queria, hein? Então veio muito para mim isso. Daí ele fala, né? Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é uma maldição, mas o amor a ele, isso sim, é uma maldição. Tipo, o dinheiro, se a gente for ver bem, não é, tipo assim, muita gente fala, né, que esse dinheiro é maldito. Não é, mas o amor que a gente tem a ele, né? Daí ele falou também que em Mateus 6:24 fala que ninguém pode amar dois senhores e servir dois senhores, porque um há de aborrecer e o outro, né, há de aborrecer, né? E nem amar as riquezas. Muitas vezes a gente pode falar assim, mas eu amo, tipo assim, o meu carro, a minha casa. A gente não pode pensar assim, né? Porque Deus não quer isso, né? Tipo, Deus vai abençoar, Deus vai prosperar, né? Mas Ele não quer que a gente fique no amor a isso. Quando amamos o dinheiro, dedicamos nosso tempo em adquirir mais dinheiro. Irmãos, eu falo por mim, sabe? Porque eu trabalhava à noite e eu trabalhava de dia. E eu não tinha nem paz para mim
almoçar, para mim dormir, para mim descansar. Daí eu ficava na correria, sabe? É lógico, você ganha muito mais, mas você não tem paz. Aí eu vi, orei a Deus, sabe? Conversei com Deus e tal. Aí Deus deu a solução, né? Porque a gente vai querer mais dinheiro, você vai ficar fissurada no dinheiro, você vai querer aquilo lá. É prazeroso, né? Muitas vezes. Mas você não tem paz, e Deus quer isso, Deus quer, tipo assim, Deus em primeiro lugar. Tipo, fazer as coisas pro Senhor, não tinha tempo nem para vir aqui no ensaio, não tinha tempo para fazer nada. Eu vi que estava errado, né? Conversei com Deus, daí deu tudo certo, né? Aí fala, né? Pois amamos o que gastamos mais tempo, pois nosso coração gasta tempo doando-se somente o que considera como tesouro. Ele fala, né, que a corrupção, a prostituição, sequestro, as guerras, tudo isso é consequência do dinheiro, né? Ele falou ali. Daí ele falou também que no Salmos 24, versículo 1, fala que o Senhor pertence à terra e tudo que há nela. Para termos prosperidade, temos que entender que não somos donos de nada, pois se formos donos de tudo, nunca perderia. Pois ouvimos muitas pessoas falando que perderam algo ou faliram os seus bens. Isso porque não somos donos de nada, somos só administradores das coisas de Deus. As pessoas falam, né? Ai, perdi isso, perdi carro, perdi algo que eu tinha, uma empresa, alguma coisa. Isso é para mostrar que a gente não é dono de nada. Tudo pertence a Deus. Se caso a gente tem um emprego, se a gente tem alguma coisa que a gente trabalha, né? Não é porque é da gente, é porque de Deus que colocou lá. E a gente entender isso, né? Para que a gente possa entender e para a gente possa prosperar também, né? Entender que Deus é dono de tudo, não a gente. Essa cidade a gente não tem nada, né? Eu não sei se for Deus, né? Ele fala, né, que ele é do ouro e da prata, né? Deus, né? Ouro, dono da prata. Não somos donos nem dono de nós mesmos. Quem dirá do dinheiro, da riqueza, né? Muitas vezes pensamos que ganhamos dinheiro porque a gente trabalha. Igual eu já falei, né? A gente fala assim, não, tem dinheiro porque eu trabalhei. Não, porque Deus não dá saúde para isso. Sem a nossa saúde a gente não tem o que fazer, não tem nem como levantar da cama, né? Então, tudo é Deus, né, na nossa vida. E ele falou também, em Malaquias, fala que Deus estabeleceu, né, estabelece o dízimo e oferta para desfrutar de suas bênçãos. Irmãos, queria dar um testemunho rapidinho, né, aqui, que antigamente eu trabalhava e não via o meu dinheiro. Tipo, eu dava o dízimo, assim, o dia que der, o dia que não der, e eu ficava muito preocupada. Ah, mas vai faltar, isso já é errado, né? Aí, eu lá conversando com meu marido, muitas vezes eu falo que Deus até usa ele, meio fala, mas eu assim, ele falou assim pra mim, mas como que você quer ter dinheiro? Você não dá nem o dízimo? E falou assim, eu fiquei assim, né? Ele falou, você dá quando você quer, quando você não quer? E eu fiquei assim, meu Deus do céu. Porque ele tem um jeitão dele, mas falou e veio assim, bem assim. Eu falei, Deus, eu tô errado. Então, eu fiz um concerto com Deus, né? Bem, que dou. E pra gente ter a bênção de Deus, né? E todos nós deveríamos pensar que pagamos impostos, né? Tipo assim, a gente tem documento para pagar, a gente tem alguma coisa do governo para pagar. A gente não, tipo assim, a gente fica com medo, tipo, da multa, sei lá, alguma coisa que vai vir pra gente. A gente nunca deixa de atrasar, assim, um PVA, algum documento, porque a gente sabe que vai ter alguma coisa, né, vai vir pra gente pagar uma multa, as coisas, tudo que é do governo, né? E por que a gente não tem medo do dízimo? Ah, eu tenho que dar o dízimo. Por que a gente não tem medo disso, né? Porque Deus fala ali que vai maldição sobre nós. E a maldição que vem sobre nós é que a gente não é próspero, que a gente não tem as bênçãos de Deus. Isso é maldição sobre a nossa vida. Não é assim, Deus vai te cobrar, Deus vai te fazer isso. Não, Deus não vai deixar você ser próspero. Deus não vai dar as bênçãos, né, para nós. Isso que é a pior coisa que a gente pode ter. Tipo assim, a gente vai viver da misericórdia dele. Tipo, ele vai ter misericórdia conosco, mas a gente não vai ser abençoado. Então, isso que a gente tem que entender. Por que a gente, tipo assim, lá pro governo as coisas, né? E para Deus é 10%. Isso pegou muito a mim, porque antigamente eu não dava, irmãos, vou ser sincera. Muitos anos atrás eu não dava. Tipo, dava assim, de qualquer jeito, né? Então, veio muito pra mim, sabe? Então, pra gente ser abençoado, irmãos, a gente tem que começar certo, né?
pegar e dar do Senhor, falar, Deus, eis-me aqui e tal. Por mais que a gente vai ficar, muitas vezes a gente fica em rebelião, né? Mas a gente tem que fazer certo, né? Porque se a gente não devolver o dízimo do Senhor, a gente não vai ser abençoado, irmãos. Isso eu já tive experiência. Então a gente tem que mudar nossos pensamentos, nossas atitudes, né? Pra gente ser próximo e pra gente receber as bênçãos de Deus, né? Então é isso que eu queria falar para os irmãos, né? Amém, irmãos. Mateus ainda capítulo 4, verso 23. Nós temos um espaço aí para testemunhos, experiências, né? Aquilo que Deus tem falado com os irmãos. Enquanto os irmãos sentem aí, né? Dá um espaço para uns 3 testemunhos. Aí eu vou convidar a irmã Natália para aqui. Eu acho que a Natália tem um testemunho para dar. Para compartilhar aí com a gente. Aí os outros 2, né? Pode passar aqui e sentar aqui na cadeirinha. Acho que a Gislene também tem um testemunho para dar, né? Amém, né, irmãos? Se Deus chama, a gente tem que obedecer e vir, né? Mas eu queria compartilhar alguma coisinha mesmo com os irmãos, sabe? Essa semana, irmãos, eu tava assistindo algumas reportagens lá na internet, né? E não sei se os irmãos conhecem um relógio que tem lá em Chicago. Eles chamam de relógio do juízo final. Esse relógio, ele foi criado em 1947. E agora os cientistas, é claro que não tem nada a ver com Deus, irmãos, mas Deus falou comigo nessa reportagem. Disse que está 89 segundos para o fim do mundo. Então, assim, irmãos, se as pessoas do mundo já estão assim, eu acredito que Deus está querendo falar conosco, né? E olhando aquilo ali, né? Eu fiquei pensando, né? Sobre o que nos falta ainda sobre isso. Ali eles estão dizendo assim que é por das catástrofes, das pandemias, do amor se esfriando, da falta de Deus. E eu fui olhando para minha vida. Essas últimas 3 semanas eu não vim no culto, né? Felipe tem trabalhado e eu não dirijo, não tenho meu vim. Mas eu poderia ter pedido carona para algum irmão e eu não pedi. Deus sabe de todas as coisas, né? Mas uma coisa eu sei. Um dia que a gente fica sem vir ao culto, irmão, a gente vai se esfriando. A presença do Senhor parece que vai saindo de nós. A gente não tem força para buscar. Tipo assim... não é uma religiosidade, não é ficar esquentando a cadeira da igreja, não é isso. Mas a presença dos irmãos, a comunhão, os testemunhos, isso nos fortalece, sabe? Quantas vezes os irmãos vieram aqui testemunhar e assim, Jesus falou comigo. Então, como é importante, às vezes a gente pensa que não tem um testemunho grandioso para dar, mas é igual a Marisilene fala, né? A gente não está hoje, a gente nem levanta na cama, então isso já é testemunho. Não é uma coisa banal, né? Assim, no último micro-regional, o ministro, ele citou assim que sobre a nossa indiferença e desprezo pelas plataformas que o Senhor nos libera, que é a TV Menorá e a editora Vento Sul, Pão de Judá, enfim. A TV Menorá, muitos nem acessam, nem entram lá. E a editora Vento Sul, né? Ela é riquíssima, nós sabemos já disso, ela tem muitos livros, muitos áudios e tudo. E eu falo por mim, eu tenho vários livros, irmãos, e muitas das vezes eu nem pego para ler. Fica só lá enfeitando a estante. E isso é muito, muito terrível e muito ingrato, né, da parte de Deus. Porque é uma alimentação espiritual que Deus tem liberado para nós, né, esses livros. Porque a gente não lê nenhuma estrofe de qualquer livro que não tenha um versículo ali falando sobre o que está dizendo aquela estrofe, aquela palavra. Eu queria uma palavra com os irmãos que está em 2 Timóteo, vou ler rapidinho, no capítulo 3, irmãos, do 1 ao 4. Fala assim: sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes,
desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E olhando para aquela reportagem, eu pude ver assim, irmãos, que Deus falou para mim assim, que isso tudo que está acontecendo é necessário, porque senão Jesus não vai voltar. Vai ser muito triste, por isso que agora está na hora da gente se apegar a Deus, está na hora da gente se consagrar, está na hora da gente não desprezar mesmo a mesa do Senhor. Eu falo por mim, porque eu tenho sim desprezado. Tem sido livrado tanta coisa e eu não tenho valorizado, sabe, irmãos? E a gente gasta tanto dinheiro à toa, então a gente precisa mesmo investir nos materiais do Senhor e não deixar lá de enfeite na prateleira, ler realmente, né? E aí um livro que eu estou lendo assim é o livro Iluminação. Eu quero deixar como dicas assim para os, porque nesses últimos dias a gente precisa ter iluminação, porque senão a gente não vai conseguir passar, irmãos. Porque a iluminação, está falando lá assim, ela significa sabedoria. E as trevas significa ignorância. Então, se a gente não tem iluminação, a gente é ignorante. A gente não vai conseguir passar por esses últimos dias, por essas coisas terríveis, porque eu acredito que todos os irmãos aqui têm acesso à internet e está cada dia mais insuportável. Está cada dia mais terrível as coisas que a gente vê com notícias, né? E apenas Deus pode mesmo, né, nos conceder essa iluminação através da sua palavra, né? Então, assim, eu deixo esse partilhar com os irmãos, né, sobre a minha fraqueza nesses últimos dias e encorajo os irmãos, assim, a não chegar aonde eu estava, porque é muito triste. É muito bom estar em comunhão aqui com os irmãos, amém? Deus abençoe. A Gislene, depois pode vir, tá, Gislene? Eu vou ler aqui. A Gislene primeiro, tá? Eu vou ler aqui Mateus 4:23, né? Abre aí, irmãos. Vamos ler juntos aqui. Percorrer Jesus. Tá aqui no telão, né? Se alguém não consegue abrir aí. Mateus 4:23. Ó. Percorrer Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Amém. Bom dia, a paz para todos os irmãos. O pastor falou que eu tenho um testemunho, então eu devo ter. E tenho, né? Eu acho que só o fato de estarmos aqui já é um testemunho de prova viva, né? Da gratidão que nós temos a Deus pelo respirar, né? Pelo levantar. Minha oração a Deus todos os dias é assim, Senhor, obrigada por estar e por levantar, por dormir, por acordar. E meu testemunho nesse momento, ele vem de encontro com a situação, a palavra que foi trazida de momentos sobre Malaquias. Porque às vezes é uma palavra que, quando a gente já fala de dízimos e ofertas, sempre se fala de Malaquias 3:10. Mas é uma realidade dentro da palavra de Deus, né? É uma realidade de cumprimento da palavra de Deus para as nossas vidas. E eu estou muito feliz, porque acabei de compartilhar com a Cacilda. Eu falei, olha, Cacilda, que palavra que veio. Hoje eu dei meu primeiro dízimo, né, do meu trabalho. Inclusive, foi um merchan, trabalho na Biblioteca Municipal de Ouro Fino. Quem quiser ir, fica à vontade. É um lugar maravilhoso, um espaço onde tem livros também da Beyond Sul, tem livros que edificam, livros para sua literatura, enfim, é um lugar maravilhoso. E eu estou trabalhando há um mês na biblioteca. Estou muito feliz e mais feliz ainda por ter conseguido dar o meu primeiro dízimo, né? E o nosso querido prefeito liberou o salário um pouquinho antes, bem no dia do meu aniversário, então foi um super presente. Eu agradeço a Deus por isso, obrigada pela oportunidade. Amém, irmãos? Bom dia a todos, né? Me constrange eu quando o pastor fala de testemunhas, a gente acha que não tem, né? Mas igual a irmã trouxe, a vida que a gente tem, a saúde, já é um testemunho, né, irmãos? E eu creio que todos aí têm testemunho. Mas o inimigo quer que a gente fique presa aí nesse banco e não venha aqui falar para edificar os irmãos, né? E eu gostaria de compartilhar uma mensagem que foi essa semana. Queria convidar primeiro os irmãos a abrir lá Mateus 21,
para a gente ler aqui um versículo. Mateus 21, 13. Foi uma mensagem que foi trazida, foi na quinta ou na terça, que está escrito assim, irmãos. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E agora também lá 1 Coríntios 6, que até inclusive acho que a Júlia que trouxe esse versículo. 1 Coríntios 6, 19 fala assim, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Então, irmãos, igual eu fui falando muito aqui sobre a TV Menorá, o Pão de Judá e a Editora Vento Sul, né, que são mananciais que a gente tem para purificar o quê? O templo que somos nós, né? Porque aqui em Mateus 21 é a purificação do templo, onde Jesus chegou aquela vez lá, expulsou, né? Ele chegou brutalmente expulsando os cambistas lá, tudo que estava fazendo da casa de oração um comércio. E hoje em dia nós lemos ali que nós somos o santuário de Deus. E a partir do momento que ele entrou dentro de nós, ele quer fazer essa mesma expulsão, né? Ele está revoltado com esse templo que somos nós, porque ainda estamos desprezando, né, irmãos? Eu falo por mim, a gente despreza a mesa do Senhor. A gente não precisava acessar mais nada nas redes sociais, a não ser coisas para edificar a nossa alma, né? E será que a gente está fazendo isso, né? Com a Editora Vento Sul, com a TV Menorá por assinatura, né? Foi trazido esses dias atrás que a TV Menorá, tipo assim, é tipo uma academia, onde muitos são os inscritos na academia, mas poucos frequentam. E eles estão preocupados com o quê? Que pagando. Eles não estão frequentando, mas eles estão pagando. E a TV Menorá por assinatura, ela não está preocupada com isso, com os muitos que são inscritos. Ela quer que esteja muito inscrito, mas estejam acessando também. Porque eu falo por mim, às vezes a gente tem, vou acessar a TV Menorá só para dizer que é um assinante, mas você está fluindo, né? A sua alma está sendo edificante, aquela TV Menorá por assinatura, ou você está igual esses assinantes lá da academia que são tão inscritos e não estão frequentando. E não vai ter, né? A gente que a academia, você ir lá, você tem que se esforçar, né? Você tem que pagar um preço. E a TV Menorá por assinatura, ela está aí, irmãos. A gente não pode ser só o assinante, a gente precisa acessar. Não vamos perder mais tempo acessando outras coisas, né? Porque o fim está aí, e é igual foi falado, o templo somos nós, e ele só vai ser purificado se a gente estiver acessando a mesa, né? E a gente é uma mesa pura. E até um testemunho também, que eu acho, inclusive, a minha mãe que tinha que dar. Mas ela está demorando para vir, eu vou falar um pouquinho o que aconteceu. E tem tudo a ver com o material da Editora Vento Sul. No final de ano, a gente está na academia, ela falou, eu conversando com ela, falei, por que a senhora não presenteia com devocional, né? O nosso instrutor lá, né? O nosso profissional. Que a gente comentou esses dias com ele do como que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, ele ficou bem assim por dentro. Daí a gente fez um esquema todo, né? Criamos um bem bolado lá. E sempre a gente falava que o dia 1º de janeiro a gente ia dar um presente para ele. E ele ficou naquela expectativa, né? Que presente, né? E tal. Daí nós falávamos, é um presente, você vai lembrar dela o ano todo, tal, assim. Mas não falava o quê. E ele criou muita expectativa, assim. Daí ela chegou, né? Outro dia, ela entregou, né? O devocional para ele. Irmãos, ele nem tá aqui na casa, né? Ele nem tá acessando. E você entra no Instagram dele, todo dia ele posta lá o devocional que ele está lendo. Então, assim, ele está fazendo um trabalho de evangelista sem conhecer a mesa. E ele nos constrange, porque a gente é muito falho, né? Tem dia a gente chega lá na correria, às vezes a gente não lê. E ele vai e pergunta, vocês leram hoje o devocional? Vocês viram o que falou hoje? E aquilo dá uma facada, porque era pra gente, às vezes, justo o dia que ele pergunta, o dia que às vezes a gente não leu. Então, como que a gente é falho, como que a gente está desprezando, né? E ele que está aí, nem conhece a visão de Cristo, está lá e está usando as redes sociais dele para mandar, né? Para edificar os outros que estão aí fora. Então, a gente tem que fazer isso, a gente tem que ser leve para o Senhor, né? E lançar a semente, porque quem dá o crescimento é Cristo, né? Amém? Que Deus abençoe a todos. Bom dia a todos. Eu quero dar um testemunho. É curtinho, mas
Ontem foi um dia gratificante para mim, na presença de Deus. Eu vim amanhã aqui, não quero ser mais que ninguém. Mas Deus tocou no meu coração, vim para ajudar a fazer a limpeza da igreja. Eu saí um pouco mais cedo, porque eu tinha mais outro compromisso. Mas ontem, falei para o pastor, vamos fazer umas visitas hoje, que eu já tinha convidado umas pessoas. Pastor, ó, se for das 3 horas, estamos livres. Foi às 2h30 e eu com a minha esposa já encostamos aqui e vamos fazer umas visitas. Ele apostou, vocês todos estão sabendo. Olha, ontem foi um dia. O dia inteirinho para mim, desde a hora que eu levantei, dei as minhas primícias, à noite. Foi um dia tão gratificante para mim, que Deus me abençoou tanto. E eu fiquei tão alegre com a minha esposa. Hoje foi um dia proveitoso para nós, né? Desde manhã até à tarde, na presença de Deus, falando com Deus, lendo a Bíblia. Olha, e cada um deve convidar as pessoas, que o pastor está aqui disponível para ir nas casas, visitar. As pessoas ficarem tão contentes da presença de nós, orar para eles. E, então eu convido as pessoas para convidar os amigos, os irmãos. Não precisa ser ímpio, pode ser evangélico também. Mas vamos convidar para as pessoas, porque para ir no evento lá, eu mesmo já vou levar várias pessoas. Eu já prometi que eu tinha que começar 2 horas, antes das 2, no sábado, porque antes das 2 nós precisamos estar lá. Então, a gente, 1 hora, eu já tenho que começar a transportar as pessoas que eu prometi. E eu tenho de cumprir, porque senão eu estou mentindo. Então, tem que pegar essas pessoas mais idosas, levar lá na porta, pegar na porta. Então, vamos esforçar, vamos convidar as pessoas para nós encher aquele teatro. E se precisar de cadeira, nós arrumamos cadeira. O pastor falou que nós arrumamos cadeira. Porque, em nome de Jesus, que lá vai encher aquilo lá. Em nome de Jesus. Eu creio nisso. Deus abençoe a todos. E eu também fiquei muito feliz, né, que o irmão veio ajudar na limpeza, porque aliviou meu fardo. Irmãos, eu quero aqui comentar, né, sobre essas visitas aí que a gente está fazendo, né. Inclusive, uma das visitas está aí hoje, né, a irmã Marlene está lá, ó. Levanta, irmã Marlene, para todo mundo ver a senhora aí. Aí, irmã Marlene. A partir do meio-dia, né, durante a semana toda a gente vai estar à disposição, né, eu e a Neuza, para fazer essas visitas junto com os irmãos, para cuidar, né, para esse evento que vai acontecer dia 14 e 15 de fevereiro. Faltam apenas 12 dias agora, né, 12, 13 dias, né, e onde a nossa liderança, né, o ministro da palavra, o Sérgio Roberto Alves, vai vir lá do Rio Grande do Sul, vai viajar os seus 1.800 quilômetros, né, para conhecer, né, Ouro Fino e nos abençoar com a sua companhia e também trazer uma mensagem para nós que fala sobre saúde espiritual, né, e a saúde emocional, né. E talvez a gente não conecte o título com a nossa situação espiritual, né. Mas se você resiste à palavra do Senhor, você está com um problema nas emoções. Qualquer área da nossa vida, se você resiste ao Senhor, você está com um problema nas emoções. E sempre uma mensagem que eu recebo, que me trata muito no coração, irmãos, é a questão do perdão, né? Eu acho que a mensagem que mais dura na igreja é sobre a questão do perdão. O Sérgio sempre fala, é como se fosse um arame farpado passando pelas orelhas. Deve ver, né? Porque nós resistimos à questão da reconciliação com aqueles que nos ofendem, né? E isso gera um problema de relacionamento com Deus. O nosso maior problema aqui não é a consagração, assim, a questão da pregação da consagração. Nós não temos problema de ouvir sobre pregações de consagração. A gente só não obedece, né? A gente não tem problema de ouvir mensagens sobre o ID, pregar o evangelho a toda criatura. A gente só não obedece. A gente não vai lá gerar a pessoa para Jesus.
Nós não temos problema de ouvir mensagens sobre cuidar das pessoas, né? Que é esse trabalho de amor, de se negar, de ter paciência com o pequenino, com aquele que resiste à palavra. Nós não temos problema de ouvir tais mensagens. A gente só não obedece. A gente não tem problema de ouvir mensagens sobre a necessidade de congregar, né? Hebreus 10, 25. Só muitas vezes a gente não obedece o congregar. Mas a gente ouve. Nós não temos problema de ouvir mensagens sobre devoluções, contribuições, dízimos e ofertas, como foi dado aqui no regar da Marislene, e inclusive teve testemunhos, e tem muitos testemunhos. Só a gente não obedece às vezes. Mas quando se recebe, se ouve mensagens sobre a questão do perdão, além de nós não obedecer, nós fechamos o coração. Nós não aceitamos. E é o mandamento de Deus. E às vezes a gente tem a petulância de dizer para Deus assim: ah, Deus, tu não sabe o que essa pessoa fez para mim? Mas claro que Deus sabe. Por que Deus não vai saber? Ele é Deus. Mas nós não aceitamos a pregação da questão do perdão. Porque a questão do perdão, ela vem junto com uma pregação da confissão de pecados. E nós não aceitamos que somos pecadores. Nós aceitamos de forma biográfica de uma informação, mas na realidade não. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre perdão. Então, se os irmãos quiserem um papel higiênico ali, um algodão para botar nos ouvidos aí, porque esse tipo de pregação é como se fosse um arame farpado passando nos nossos ouvidos. Vai doer. Mas agarra a mão do teu irmão aí, irmãos. E diz para ele assim: não sai daí agora. Amém. Não deixa ele sair daí agora. Antes de nós entrar aqui para a palavra, eu quero dar aos irmãos que esse evento, então, né, que vai ser dia 14 e 15, né, é aberto para toda a comunidade, né, porque nós não somos uma placa, nós somos a Igreja de Jesus, amém? Você é a Igreja de Jesus. Aqui nós temos com a irmã lá do Rio de Janeiro, que ela congrega em outro lugar, mas ela é filha de Deus como você. E ela é a nossa irmã. E é a Igreja de Jesus junto com a gente. E o dia que a gente morrer, e nós vamos se encontrar, e vamos lembrar disso aqui hoje, né? Em nome de Jesus. Amém? Porque a Igreja de Jesus não faz divisões, irmãos. É eu e você que fizemos muitas vezes. A Igreja de Jesus é só no universo. E nesta cidade aqui de Ouro Fino só existe uma igreja, a Igreja de Jesus. E não importa onde a pessoa congrega, ela é a Igreja de Jesus. Amém? E eu senti aqui de liberar, meu irmão, um convite desse aqui, né, impresso, né, que fala aqui o dia do evento, né, fala quem é a nossa liderança, né, um pouquinho, né, para cada família, né, um exemplar desse aqui, que nós vamos orar. E não é para você dar para qualquer pessoa, você vai dar para aquela pessoa que Deus dirigir. E durante a semana nós vamos estar orando, né, por esse convite, para que a pessoa que receba, realmente ela não despreze o convite. Então não é para você pegar e dar para qualquer pessoa, não. É para dar para aquela pessoa que Deus dirigir para você. É aquela que é necessário estar para ouvindo uma mensagem sobre saúde espiritual, gera saúde emocional. Amém? Então depois nós vamos orar e eu vou liberar para os irmãos aqui. Vamos abrir lá a palavra em Mateus capítulo 4, irmãos. No versículo 16 e 17. Preste atenção. Tivemos aqui na quinta-feira, né, uma mensagem com o ministro da palavra que ele falou sobre João capítulo 3. João capítulo 3 fala da experiência de Nicodemos. Ele era um homem que ele não era a Igreja de Jesus ainda, mas ele era a sinagoga. Você não vai ver em nenhuma palavra que Deus disse assim, ó, e eis que eu vou edificar a minha sinagoga. Em Mateus 16, 18, você tem que prestar atenção para você entender. E nós vamos chegar sobre o perdão.
Em Mateus capítulo 16, verso 18, Mateus 16, Jesus perguntou para os discípulos: quem dizem aí que eu sou? E os discípulos se manifestaram. Uns dizem que tu é o profeta, outros dizem que tu é Elias, outro diz que tu é João Batista. E Pedro, então, inspirado pelo Espírito Santo, tomou a mente, tomou as emoções de Pedro. Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento, Cristo não estava dentro de Pedro ainda. Então Pedro não era a igreja. Mas Jesus profetizou: bem-aventurado és tu, Pedro, Simão Barjonas. Então Jesus estava dizendo assim, com essa palavra, bem-aventurado és tu. Jesus estava dizendo assim: rapaz, tu vai se tornar igreja. Jesus estava dizendo isso para ele. Diz teu irmão: tu és um bem-aventurado. Sabe por que essa pessoa que você falou é bem-aventurada? Por um dia ela recebeu uma revelação no interior dela e ela nem tinha habitação do Espírito Santo ainda. Ela era gentílica, era ímpia, era pagã. Eu era assim também, eu não nasci num berço evangélico, eu era pagão, eu era idólatra. Eu vim de um princípio idólatra, né? Mas um dia, irmãos, eu tive essa experiência de Mateus capítulo 16. Jesus perguntou para mim: quem diz que o Salvador é para ti? E eu disse: é lá aquela figura lá, é aquela outra figura lá, é tal coisa, é. E tu, o que tu dizes que eu sou? E eu disse para Jesus: Jesus, eu estou em apuros, porque eu estou tentando me matar, estou tentando me suicidar, porque eu não aguento mais essa vida. É a mesma experiência de Pedro. Mas eu sei que só tu. Eu nunca busquei aqui. Busquei todas as outras coisas, todos os outros princípios. Nunca deu certo. Mas eu sei que só tu, Jesus, pode mudar a minha vida. E eu ouvi essa frase de Jesus. Marcos Melo: bem-aventurado és tu. Porque não foi carne e sangue que te revelou que eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Mas foi Deus que te escolheu. E tu vai ser bem-aventurado. Porque sobre esta revelação, porque sobre essa entrega, eu vou ficar a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Eu tive essa experiência e você também teve, só você não lembra. Mas foi exatamente o que aconteceu. Tu reconheceu que Cristo Jesus é o Filho de Deus. E aí você aceitou Ele. E você desceu as águas do batismo. E hoje está dentro de você. Na antiga aliança, não existia a igreja de Jesus. Existia sinagoga que não foi Deus que instituiu. Lá em Apocalipse fala, né? Sinagoga não foi Deus que instituiu. Mas na antiga aliança era assim. O homem começou, né, realizando obras em nome de Deus, que Deus não mandou, e realizando sacrifícios e holocaustos, e aí montou uma sinagoga. E ali ele achava que era Deus que estava governando. E Deus tirou daquilo ali. Então Deus mandou para a terra a sua própria igreja, Jesus Cristo. E a igreja de Deus, a igreja de Jesus, está dentro de você. E não é esse lugar, por isso que esse lugar não tem placa, irmãos. Aqui nós temos alguns banners aí, temos os materiais de Editora Evento Sul, porque aqui é um centro de treinamento para formar vocês servos de Deus. Às vezes a pessoa questiona: mas tem livro aqui, tem esse monte de banner. Qual é o problema? Não é isso que vai te salvar. O que vai te salvar já está dentro de você. É Jesus Cristo. Isso aqui é para a gente ter um lugar, né, confortável. Estamos em construção. E lá está o seu Zé, o nosso pedreiro responsável dessa obra abençoada aqui, né? E Deus está usando muito esse irmão com as habilidades. Deus deu para ele desde o nascimento, né? E aí nós estamos juntos aí batalhando para terminar essa obra aí. Não está fácil, né, seu Zé? Tá a luta, mas Deus vai dar vitória para nós. Esse é apenas um lugar para você chegar aqui, ter um lugar bom para sentar, uma luz para enxergar as letras da Bíblia, um lugar confortável para a gente poder compartilhar nossas experiências. Mas desligou tudo isso aqui, onde é que está a igreja de Jesus? Ela foi para casa, ela vai trabalhar,
ela vai no hospital, ela vai em vários lugares. A igreja de Jesus é aí. Amém? Então aqui a gente só traz os membros do corpo de Cristo e Deus se derrama com muita unção e opera grandes milagres aqui que a gente nem imagina. Então, voltando aqui para versículo 16. Olha só, o povo que jazia em trevas viu grande luz. Ó, então, existia um povo que estava em trevas. Quem está em trevas é porque não tem Jesus ainda. Então, são todos aqueles que são velho homem, não foram regenerados, não foram batizados, não aceitaram Jesus. Um grande povo está nessa condição. E aos que viviam na região da sombra e da morte, ó, esse é um outro grupo de pessoas. Tem dois grupos de pessoas aqui. Uns não salvos e uns salvos. O povo salvo ainda está sobre o efeito da sombra da morte. Porque ouvem a palavra, ouvem a verdade, mas não se inclinaram para obedecer. Portanto, eles não vão desfrutar da eficácia da luz. Eles vão continuar na sombra da morte. Vocês conseguem enxergar esse versículo? Ó? O povo que jazia em trevas viu grande luz. Então, umas pessoas que não conheceram Jesus. Eu era essas pessoas. Você era também. Agora, você não é mais esse povo. Você viu a grande luz. Está dentro de você. Só que agora é o seguinte, ó. Vamos ler junto. E aos que viviam na região e sombra da morte. Esse é outro tipo de pessoa. Talvez é você hoje. Porque você já viu grande luz, mas porque não obedece, continua na sombra da morte. O efeito do pecado. A pessoa não tem força de vencer o medo, depressão, ansiedade, a fofoca, a lascívia, o temperamento. Ela não tem força. Porque ela não está se alimentando. Versículo 17. Daí por diante. Então, ó, depois que Jesus viu que o povo estava condenado, e um povo não condenado, mas vivia como condenado, porque você tem Cristo e você lê a Bíblia e não obedece, você vive como escravo das trevas. Você só é livre quando obedece a Bíblia, irmãos. Você só é livre quando obedece a Bíblia. E o perdão, nós temos muitas dificuldades de dar perdão. Sabe como é que a gente faz? Ô irmão, se tu me fez alguma coisa, se eu te fiz alguma coisa, eu te peço perdão e te libero o perdão. Não, isso não é o perdão da Bíblia. O perdão da Bíblia tem que haver um acerto. Olha, eu falei mal de ti, eu sou um fofoqueiro. Quem é que vai falar isso? Gente, o povo de Deus vai fofoca para todo mundo. Aí bota as lideranças lá embaixo, fala mal de todo mundo. E você não está pedindo perdão. Você não está confessando esse pecado. Você está sobre... esse povo aqui, ó, está na sombra, na região da sombra e da morte. Mas Jesus quer resplandecer a luz agora para você liberar perdão e pedir perdão. Não aquela coisa mascarada. Não, uma confissão de pecado genuíno é aquela que tu te expõe. Eu sou podre mesmo. E eu estou fedendo. E eu não mereço nada. Mas por tua misericórdia, Senhor Jesus, toca no coração do meu irmão e que o meu irmão me aceite de novo. Qual cristão que faz isso? Então esse povo está na região e sombra da morte. Tudo que vem de luz, ele despreza. Porque o primeiro mandamento que o Senhor traz para nós em Mateus 6, 14 e 15, pode botar no telão aqui, você vai ver que é sobre comunhão com Deus. E você só obedece a palavra se tiver comunhão com Deus. E olha o que diz, ó. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas. Então, uma pessoa vem, calunia de ti, fala mal de ti, fala mentira. E o problema nem é a mentira, é que eles falam muitas vezes a verdade. E a gente não gosta, imagina quando fala mentira, né? E nós não perdoamos essas pessoas de forma genuína. A gente, assim, mascara e quebra a relação com aquela pessoa e não quer nem ver mais aquela pessoa. Aquela pessoa é digna do nosso perdão, do nosso acerto, da nossa oração, porque ela é usada pelo inimigo de Deus. Amém? Ó, porque se perdoardes as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Então ele agora faz ao contrário. Ó, 15. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas,
Tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Bom, se o Pai não perdoar nossas ofensas, porque está conectado, né? Ele está ligado, ele não está separado. Você faz uma coisa, ganha outra. Você perdoa os ofensores, Deus te perdoa. Se tu não perdoa os ofensores, Deus não te perdoa. Como é que você vai ter comunhão com Deus? E o coração do cristianismo, irmãos, está sem comunhão com Deus. Porque está amargurado, inclusive, com Deus. Então, como é que Deus vai abençoar uma pessoa regenerada se ela não consegue perdoar os ofensores? Sendo que a Bíblia diz que nós já somos ofensores de Deus. Amém? Agora, no versículo 17, ele prega isso aí, ó. Daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. 4:17 agora, né? Então, a primeira pregação de Jesus depois do batismo foi o quê? Tem que se arrepender, gente. Se não perdoa o ofensor, o Senhor não te perdoa, então tu já está com os pratos quebrados com Deus. Amém? Aí você vai ver aqui, no versículo 23 que a gente leu, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Então não era igreja, viu? Não tinha igreja. Sinagoga é aquele povo que não tem salvação, que está nas trevas. Só que hoje nós temos Jesus dentro de nós e nós estamos vivendo como sinagogas. Porque ele orienta, ele dirige, ele ensina, ele expõe, ele fala claramente, sem parábolas. Só falta ele dizer o nome da gente, publicamente. Mas a gente prefere viver como sinagogas. Longe da comunhão com o Senhor. Então, por exemplo, olha a manifestação das sinagogas. E tinha lá aqueles fariseus, os escribas, os sacerdotes das sinagogas. Eles foram instituídos para representar a Deus, mas não era para ser sinagoga. Era para ser embaixadores de Cristo. E aí o próprio Jesus disse: vocês atam fardos pesados que nem vocês tocam nos fardos, mas estão cobrando das pessoas que elas sejam santas. Irmãos, como é que eu vou cobrar que você seja santo se eu sou um pecador? Aí você olha para minhas falhas, você está cobrando que eu seja perfeito, mas você não é. E aqui, Jesus dizia em 23, percorria Jesus toda a Galileia e ele ensinava nas sinagogas para eles serem transformados em igrejas. Porque igreja é membro do corpo de Cristo. Sinagoga é membro do corpo de Satanás. Você quer ser membro do corpo de Cristo? Então, fuja da sinagoga e seja igreja de Jesus. Olha o que aconteceu. O que fez? Vamos ler junto comigo ali. Percorria Jesus, que no tão, toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, curando toda sorte de doenças e abençoando todos os necessitados. Está escrito isso? Mas o que tem antes? Então a palavra de Deus é para te ensinar a obedecer Cristo. Não é para prosperar você em nenhuma área. Porque a obediência ao ensinamento de Cristo já garante a tua prosperidade conjugal, financeira, saúde, emoções, em todas as áreas. Amém, irmãos? Então, se eu não aprender com Cristo a ser manso e humilde, que foi esse que ele veio nos ensinar, ele não veio ensinar você a ganhar dinheiro. Veio? Ele não veio ensinar você a ter um casamento top. Ele não veio ensinar essas coisas, a você ser mestre, a você ser profeta, ser apóstolo, ser evangelista. Não, ele veio te ensinar a você ser manso e humilde. Ou seja, o que é uma pessoa mansa e humilde? Ela recebe a palavra de Deus e obedece. Ela não fica procurando desculpas para obedecer. E hoje o cristianismo está procurando desculpa para não obedecer a palavra. Por exemplo, como é que eu vou obedecer? Olha lá, o pastor. Mas tu não tem que ver o pastor. O pastor, como é que eu vou obedecer? Olha lá minha mulher lá em casa, lá, uma víbora. Olha lá meu marido, é chato. Não.
Mas o cristianismo está procurando desculpas para não obedecer a palavra do Senhor. Mas o Senhor não está... O Senhor é muito claro, ele disse, ó, aprendei de mim que sou manso. O que é ser manso e humilde? Conheça a verdade, irmãos. É para você obedecer. Eu lá em casa, né? Aí eu conheci uma verdade. Amor, tu tem que obedecer. Tem que obedecer, senão tu não vai para o céu. Não. Quem conheceu? Fui eu. Eu tenho que obedecer. Se ela não quiser obedecer, tem um tempo. Deus é que sabe o tempo. E se ela estiver resistente, consciente, Deus vai tratar ela. Mas eu tenho que orar, tenho que jejuar, tenho que me consagrar. E por amostragem eu tenho que mostrar para ela o efeito da obediência. Amém? Olha, segue aqui. Então, primeiro ele ensina, irmãos. O ensino é o evangelho do reino. Depois que você aprendeu o evangelho do reino e viveu o evangelho do reino, você não precisa mais de oração para receber cura e nem libertação. Porque a obediência ao evangelho do reino faz você ser a igreja. E a igreja de Jesus é vitória sempre. Ela venceu a morte. Está lá na cruz. A igreja de Deus era Jesus, venceu a morte. Ressuscitou. Ele prometeu: as portas do inferno não vão prevalecer contra a sinagoga? Contra a igreja de Jesus. Amém? Mas para ser igreja de Jesus tem que conhecer e obedecer. Conhecer e obedecer. Irmãos, eu estou com uma área fraca, eu tenho que ir para a Bíblia, aí tem os materiais que ajudam, tem os líderes de grupo familiar, tem os pastores, tem os irmãos mais maduros. Nós estamos aqui ajudar a você obedecer aquilo que está te vencendo. A amargura está vencendo o crente. Os crentes estão tudo amargurados. Deus não abençoa amargurado. Sabe por quê? Porque ter amargura é pecado. E Deus não abençoa o autor do pecado. Amém? Então, irmãos, aí tu está com amargura, tu não vai conseguir ser abençoado. Esquece. Vai ter problema de enfermidade todos os dias. Porque a amargura é um perdão retido. Aí você tem que olhar lá para o passado, irmãos. Eu me lembro assim, eu tive problemas com a minha mãe, sabe? E eu fiquei amargurado com ela. E aí eu tive problema com meu pai. Fiquei amargurado com ele. Mas eu era uma pessoa boa, não fazia mal para ninguém, não fumava, não bebia. Gente, eu era top. Mas estava sempre com problema. Não, mas Deus é injusto. Olha o cara lá, faz tudo errado e está dando tudo certo para ele. Mas o cara lá não estava amargurado. E aí eu assisti uma mensagem do ministro e ele falou assim, ó, se tu está amargurado com alguém, quem está com problema é você, não aquele que promoveu a amargura. Se tu está amargurado, você tem que pedir perdão para o Senhor e consertar com a pessoa. O problema não é a pessoa que é irada, que é brava, que você ficar ressentido. O problema é que você, que tem Cristo, não sabe lidar com isso ainda. Você age de forma natural e carnal. Lembra de Jacó? Pô, Jacó sacaneou o irmão dele Esaú, né? Lembra? Lembra da história? Esaú ficou amargurado com Jacó. E disse para ele, o dia que meu pai morrer, eu vou te matar. E Jacó fugiu. E Jacó começou a ficar amargurado também, porque não tem mais liberdade, eu tenho que estar me escondendo sempre. Um dia ele se encontrou com Deus, e Deus disse para ele assim, olha, para eu te abençoar, tu tem que se livrar da amargura. É essa a história. E Jacó disse para o anjo, né, que era o próprio Deus, tu não sai daqui sem me dar a bênção, me livra da amargura. E aí o que aconteceu? O anjo tocou na coxa de Jacó e Jacó ficou capenga de uma perna. Às vezes tu liberar o coração para perdoar um ofensor vai machucar muito a tua vida. Mas tu tem que te livrar antes da vinda de Jesus. Amém? Qual foi a bênção que Deus deu para Jacó? Depois daquele dia, Jacó se encontrou com o irmão Esaú e consertou. E a promessa que Deus tinha sobre Jacó se cumpriu. Pai das tribos. E ele é lembrado até hoje, será lembrado no dia do Senhor. Porque limpou o coração. Lembra de José? Mesma coisa. José foi vendido para os seus irmãos, queriam matar ele, ficou amargurado, vai ficar preso. Ficou 13 anos na cadeia de
forma injusta. Não, foi justo aquilo, porque ele tinha uma amargura no coração. Deus só levantou uns arranjos, né? Que ele foi acusado da mulher de Potifar de assédio sexual, né? Não aconteceu aquilo ali. Foi Deus que arranjou aquilo ali. Ó. José está amargurado. Vai ficar 13 anos, então, no cárcere. E durante 13 anos, imagina quantas cenas ele teve que limpar o coração. E a hora que Deus viu, o teu coração está limpo, está livre agora. Você está encarcerado nas emoções. E Deus não consegue. Você pensa assim, você se sente abençoado, irmãos? Você se sente que é abençoado? Não, você não é abençoado. Você nem tocou nas bênçãos ainda. Porque a hora que uma pessoa estiver livre da amargura, é que nem Jó, morre farto e velho de dias. Não aguenta mais ver nessa terra de tanta bênção. Quando uma pessoa é livre da amargura, é que nem Paulo. Morrer para mim é lucro. Nós não podemos dizer isso, morrer para nós é lucro, porque senão a gente vai para as trevas exteriores. A gente não vai lá para onde queremos ir. Só por causa da amargura. Amargura é perdão retido. Você não consertou com as pessoas. Tem coisa lá com os pais de vocês que não estão mais entre nós. Eu tive que consertar com a minha mãe, gente. Meu pai já partiu e eu tive que consertar com Deus para limpar meu coração por esse sentimento do meu pai. E a minha vida estava trancada. O dia que eu senti, o dia que o Senhor tocou a minha coxa, que eu fiquei guenzo, espiritual, né? Ali eu senti, Deus abriu as portas. Aí fui abençoado com casamento, fui abençoado com filhos, fui abençoado no ministério. E fui abençoado com uma coisa assim que não tem dinheiro que pague, irmãos. Paz interior. Paz interior. Tem guerra, tem batalha, tem desafio todos os dias. Mas Deus dá uma paz assim que eu não sei o que é. Porque a Neuza conhece o meu temperamento, assim, sabe? E aí esses dias a Neuza estava dizendo assim, não, tu está muito pronto. Nessa situação aí, ela meio se irou numa situação e eu disse, amor, tem que ter paciência, não é assim. E ela, não, tu está muito pronto. Eu não estou ainda desse jeito. Mas eu me livrei da amargura, Deus me livrou, entendeu? Imagina a gente está trabalhando para Deus, vamos gerar uma ovelha com amargura? A ovelha vai vir torta. Né? Vamos apacentar uma ovelha que precisa de apacentamento. Tu com amargura? Que jeito? Tu libera a morte para a pessoa. E o cristianismo está amargurado. Porque as pregações, as prédicas não abrem a profundidade da palavra. Hoje o cristianismo incentiva a pessoa a ir para a igreja, irmão, para resolver o problema pessoal dela. Não. A igreja é para resolver o teu problema com Deus, que você ainda está vivendo como sinagoga. Deus quer transformar você como igreja. Aí você vê a igreja de Jesus, né, os discípulos, 120, aqueles que estavam no Pentecoste, eles saíam assim, gritando quando apanhavam, quando era apedrejado, eles amavam aquilo. Não é verdade? Certa vez, né, Paulo, Barnabé ali, o pessoal estava preso ali, e aí soltaram eles saíram felizes da vida, saltitando, porque eles estavam apanhando, e não se sentiam dignos de padecer por Cristo. Hoje em casa lá, dá uma briguinha lá, qual é a primeira coisa que o casal faz? Não vamos ler a Bíblia? Não funciona isso mesmo. Mas claro que funciona, é que você não obedece. E vai amontoando as amarguras. E você pensa que você está bem. E daqui um pouco, irmãos, o juízo vem sobre a terra e os amargurados vão ter muitos problemas. Vão ter muito problema. Quem tem problema de rejeição é amargura. Quem tem problema de rebelião é amargura. Quem começa a cobrar muito das pessoas é amargura. Porque ela está cobrando uma perfeição que ela não vive. Um segundo para nós ter a oportunidade de tirar a nossa máscara. Tira a máscara aí. Tira aí. A gente usa as máscaras, irmãos. A gente vem para a igreja e parece um santo, né? Só tua esposa pode dizer como tu é. Só teu marido pode dizer como tu é. Só os teus filhos podem dizer como tu é.
Só os teus pais podem dizer quem realmente tu é. Porque o que tu é em casa, tu é com Deus. Porque em casa não tem, né? Deixa eu contar uma piadinha rapidinha aqui, né? Engraçada. Quando eu conheci a Neuza, me cuidava todo, assim, para ir no banheiro. Eu ia espirrar. Depois que a gente casou, nós tivemos intimidade. Aí vai escovar os dentes. Quando escova os dentes... Não é assim, Neuza? A Neuza disse esses dias para mim. Gente, tem um carro na frente da garagem ali, ó. Por favor, tira lá para nós. Obrigado, Rogério. Desculpa aí, perdoa aí, gente. Tem um carro ali que está na garagem do irmão lá. E a vida da igreja é essa. A gente tem que ter intimidade com o Senhor. O que tu é em casa, tu é com o Senhor, irmão. Pode ter certeza. Porque eu sou assim com os irmãos, a Tayana me deu provas, igual em casa. Eu não posso mudar. Porque o que está em jogo não é essa vida temporal. É o meu destino espiritual eterno. Amém? Aí às vezes ela diz, mãe, mas tu não era assim quando a gente casou? Pois é. A vida de intimidade expõe a gente, irmãos. Né? Então assim, primeiro o Senhor ensina e prega o evangelho do reino. Amém? É isso que vocês têm que entender. A igreja de Jesus na terra, ela não está aí para curar doentes e enfermos, não, irmãos. Ele está aqui para trazer um ensino, para você ter a experiência de viver em liberdade. Aí vem a doença, tu já não precisa de pastor. Tu não precisa de grande homem de Deus. Você tem Jesus dentro de você e agora você vai batalhar e você vai orar e você vai ser liberto para você não ficar devendo favor para ninguém. É só para Deus. Amém? Hoje eu vou lá porque o homem de Deus vai tocar em mim. Não, irmãos. O Senhor está ensinando esse evangelho do reino. Você só de Cristo. Só de Cristo. Se você andar certinho com Cristo, você vai ter problema com quem? É com Cristo, não é comigo. Amém? Se você abençoar um irmão, você está abençoando Cristo que está dentro dele. E essa pessoa que recebeu a bênção, ela dobra o joelho para agradecer ao Cristo que tocou o teu coração, para você estender uma bênção. Ela não dobra para você. Amém? Mas a gente está amargurado. E aí Deus não consegue gerar as libertações. Amém, irmãos? E para analisar aqui, vamos ler aqui o versículo 24. E a sua fama correu por toda a Síria. E trouxeram então todos os doentes, cometidos de várias enfermidades, e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele deixou ir para casa sem a cura. Todos eles foram para casa com a bênção na mão. Mas só por quê? Porque houve ensino e pregação do evangelho do reino. Porque a gente tem várias experiências, pessoas que foram curadas de câncer, por exemplo. A pessoa pegou a bênção da cura do câncer e foi lá para a sinagoga, viver como sinagoga, viver no mundo. Só que Deus não vai fazer mais esse tipo de obra. Tem um tempo que Deus permite, ver ali o sofrimento da pessoa, vai lá, misericórdia. Não, agora o Senhor tu tem que aprender a ser servo e depender de Cristo. E todos os teus problemas, então Cristo vai resolver. Porque elas já estão resolvidas, é uma natureza, é substituição de natureza. Entende? Mas nós estamos com a natureza velha querendo ser crente, querendo ser filho de Deus. Não. É substituição de natureza. Amém? Em João, capítulo 3, aí nós tivemos quinta-feira a mensagem, o Espírito trouxe a tônica, irmão, a simplicidade da pregação do Evangelho. Aí estava lá o mestre, Nicodemos, foi ter de noite com Jesus. Então ele era
aqueles que estavam sem salvação. Nós lemos aqui em Mateus capítulo 4, 16, o povo que jazia em trevas e na sombra da morte. Aí Nicodemos foi lá de noite para ter com Jesus. Só que Jesus não tem de noite para ele, é luz sempre. Amém? Ele teve a oportunidade, olha a simplicidade que Jesus para ele assim, bom, tu quer mudar de vida, Nicodemos? Quero. Então você tem que nascer de novo. O certo era Nicodemos perguntar assim, como é que eu faço para nascer de novo? É só tu me aceitar e batizar as águas e tu tá nova criatura. Tu vai entrar no reino do céu, tu vai ver o reino do céu e acabou o sofrimento. Acabou a amargura. Mas como é que o crente faz? Lê a Bíblia e ele distorce para não obedecer. Olha Nicodemos, mas acaso, sendo eu velho, eu posso nascer de novo e nascer de novo no ventre da mãe e vou voltar? Não tem como, Jesus. Gente, o evangelho é simples. Perdoa o ofensor, acabou. Mas a gente quer dar uma de Nicodemos. Ah, mas Deus, tu não sabe o que ele me fez. Mas pastor, ele fez isso. Pois é, mas qual é o problema? Deus sabe tudo. E Deus não está dizendo que é para te trazer para o campo racional, para a mente, para colocar na balança para ver se ele merece o perdão ou não. Deus só disse, perdoa. Porque se Deus colocar você na balança, e se Deus agir como eu e você queremos agir, você nunca vai ser perdoado por Deus. Aí aquele jargão, né, daqueles que não querem obedecer. Só Deus pode perdoar. Mas aí Mateus 6,14 diz ali que se tu não perdoa o ofensor, tu não vai ser perdoado. Deus te deu esse potencial de se livrar da amargura. Não é assim, as pessoas assim que não conhecem a palavra, eles dizem assim, né? Minha mãe disse, meus irmãos na época diziam, hoje são tudo cristãos, graças a Deus, mas assim, ah mãe, me perdoa. Ah, que isso filho, só Deus pode perdoar. Você nunca teve essa experiência? De dizer para uma pessoa assim, pá, fiz errado. Aí ela não aceita, e ela diz assim, capaz, tu não fez nada. Mas ela falou mal de ti porque tu ajuda daquela forma um monte de gente. Aí tu quer te humilhar, aí o diabo abusa a pessoa, né? Aí tu quer te humilhar assim, ó, perdoa, eu fiz errado aquilo ali, eu falei mal de ti. Capaz, irmão, capaz, só uma bênção. Ele está amargurado contigo e falou mal de ti para um monte de gente. Não cai nessa cilada. Obedece só a palavra. E vira a costa e vai embora. Porque pode querer, ou começa a ouvir e tu desfaz o teu perdão, o teu pedido e a tua confissão. Amém, irmãos? Então, o que Jesus disse para Nicodemos? Nicodemos, eu quero te transformar a igreja. E aí Nicodemos disse assim, não, tu é mestre, só homem vindo a partir de Deus pode falar o que tu fala e fazer o que tu faz. Irmãos, você reconhece que essa Bíblia é de Deus? Levanta a mão então, reconhece? Gênesis e Apocalipse? Nicodemos reconheceu que Jesus era Filho de Deus. E que ele era a Bíblia ambulante. Que pregação fantástica não serve para você. O que serve para você é você pegar a tônica daquilo que foi liberado e vai obedecer. Amém? Porque Nicodemos pegou a revelação, pegou a tônica e saiu que nem o jovem rico, triste, não quis obedecer. Então ele continuou sendo sinagoga. E o Apocalipse lá da sinagoga de Satanás é 5, né? Vamos ver aqui. Deixa eu me lembrar aqui, acho que é 5 ou 3. Quem achar aí, fala aí. Acho que é 3. Dois 9, vamos lá. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, a carta à igreja em Esmirna, ó,
carta àquele que aceitou Jesus, que desceu as águas do batismo. O Senhor olhou para essa igreja e disse assim, ó, vocês estão dizendo que são crentes, mas estão amargurados. E tem, irmãos, a maior trunfo de Satanás é gerar provas e tribulações e dificuldades para quebrar relacionamento com as pessoas, para a gente ficar amargurado. Porque aquele que está quebrado com o irmão é porque já quebrou com Deus. E que triste, irmãos, nós temos essa oportunidade de ouvir essas verdades e viver a vida temporal toda amargurado e achar porque estamos fazendo algumas coisas, tudo que você fizer para Deus com a não vai garantir a tua vitória. Tem que limpar o coração. Porque tudo que eu faço com amargura, irmãos, tem fins lucrativos. Deus chamou a gente para não ter fins lucrativos. Amém? Tudo é por amor. E só uma pessoa que está livre da amargura ama. Se você não se livrar da amargura, não tem amor. Tudo que você faz não tem amor. É como 1 Coríntios 13. É um sino que retine, aquilo até incomoda. Aquilo perturba. Não tem amor. Mas uma pessoa que conserta todos os dias com Deus, conserta com as pessoas, essa está livre da amargura. Deus vai abençoar. Uma pessoa que está doente, por exemplo, irmãos, organicamente, e ela consegue se livrar da amargura pela confissão, pela oração, ora para a cura que Deus cura. Amém? Mas uma pessoa que está doente, e ela faz um monte de coisa aqui fora, mas está com o coração amargurado, pode orar que Deus não consegue ouvir. Quebrou a relação com Deus. E é uma mensagem muito difícil de receber, irmãos. Porque a gente que tem problemas com o marido, com a esposa, com o filho, com um colega de trabalho, com um patrão, com um funcionário, sei lá, com o caixa do mercado, com o banco, né? E o trunfo de Satanás de separar você de Deus é justamente um coração ressentido, perdão retido. Amém? E entenda, irmãos, você tem liberdade de falar o que quiser. E as pessoas têm liberdade de falar o que querem para os teus de ouvidos. Mas sempre limpa o coração. Porque não são elas. Ou é Deus ou é o diabo. Amém? E se for Deus, agradece. E se for o diabo, te humilha Deus para te limpar. Amém? Vamos colocar em pé, irmãos? E vamos participar da ceia do Senhor, né? Que você possa ir para casa, o coral vai fazer o cântico da ceia. Que você possa ir para casa, assim, levando no teu coração que o que faz você não obedecer a palavra é um coração amargurado. Amém? Marquinhos vai fazer aqui a oração de consagração da ceia. E aí, durante o cântico, nós vamos limpar o coração da amargura, né? Graças a Deus, né, irmãos? A palavra ela corta, né? Para lá e para cá. E o crente tem que somente obedecer. E hoje falou aqui também sobre oferta, perdão, né? Eu apenas vou trazer um versículo dos irmãos. Depois vocês meditam aí na sua casa, na sua Bíblia. Mateus 5:23, amém? Vamos estender nossas mãos aqui, irmãos, por esse ato que o Senhor Jesus nos ensinou, né? Quando ele fez a última Santa Ceia ali, ele falou aos discípulos, né? Que era participar ali do corpo dele, aquele pão representando o teu corpo, e aquele cálice representando o sangue. Naquela cruz, ele não olhou nosso defeito, não olhou nossos pecados. Ele fez aquele ato com amor. Por isso, neste momento, estenda sua mão aqui. Querido Deus eterno Pai, em nome de Jesus, está aqui, Pai, o cálice representando o teu sangue, para perdoar nossos pecados. Também está aqui o pão representando o teu corpo, Pai. Que nós possamos estar atentos a este momento, todos os dias da nossa vida, Pai. Para que nós possamos relembrar a tua morte, até aquele dia que venha, Pai. Por isso, neste momento, perdoa nossos pecados, porque sabemos que somos pecadores,
Mas o teu sangue ali, Pai, nos purifique de todo o pecado. E que nesse momento nós possamos trazer à tona, neste momento, Pai, que nós possamos totalmente depender do Senhor, porque ali o Senhor fez o ato, o único perfeito sacrifício para nós. Somente o Senhor pode realizar essa obra em nós, porque ali o Senhor não mediu esforço. Em nome de Jesus, Pai, eu consagro esse pão, eu consagro esse vinho representando o corpo, e que nós possamos participar e relembrar a tua morte até que o Senhor venha, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, irmãos? Então vamos fechar nossos olhos. E nós vamos estar orando, né? Por esses convites aqui. E aí no final cada família pega um convite, né? E continuamos em oração durante a semana para a gente poder convidar as pessoas que Deus dirigir, né? E amanhã, a partir da 1h, né? Até o meio-dia que eu vou trabalhar com o seu Zé aqui, vai ter tarde, hora. Não, até às 11, né, seu Zé? Até às 11. Aí ao meio-dia eu já estou liberado para nós fazer as visitas aí, tá bom? Ao grande eterno Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esse momento especial, Deus, da liberação da Tua verdade ao nosso coração, e que nós, em nome de Jesus Cristo, venhamos diante desta luz que nos expõe, porque esse é o propósito do Evangelho do Reino, gerar no nosso coração iluminação, constrangimento, arrependimento e confissão, Senhor, e mudança de atitude. Que em nome de Jesus Cristo nós venhamos a ter essa vitória contra os ataques do maligno que tem gerado no nosso coração julgamentos, críticas que nos levam a ter, Senhor Deus, o perdão retido e a amargura, Pai. Mas que em nome de Jesus o Senhor possa nos dar força durante todas as exposições e as afrontas que diariamente nós enfrentamos. Que nós venhamos nos humilhar, Senhor, e ser um com o Senhor. E sempre antes de agirmos, nós venhamos a refletir para ver se o Senhor agiria daquela forma diante daquela situação. Mas que nós possamos sim aprender cada vez mais a ser humilde e a ser manso, para que haja descanso para as nossas almas. Em nome de Jesus. Queremos consagrar aqui, Senhor Deus, convites que os irmãos vão estar levando para suas casas e que eles possam receber na intuição, Deus, um sentimento e um desejo de convidar tais pessoas, e que essas pessoas, a partir de agora, já recebam, em nome de Jesus, uma visitação do Teu Espírito para aceitar esse convite e estarmos conosco nesses 2 dias de grande festa que haverá aqui nessa cidade de Ouro Fino. Em nome de Jesus eu quero Te louvar, Pai querido, e Te agradecer. Amém. Durante esse cântico, então, você abençoa o teu irmão e nós estamos dispensados.